Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, nós iremos trabalhar a República Populista, que iniciou em 1946 e teve seu fim em 1964. Só quero que vocês entendam, turma, que a República Populista ela realmente teve seu início em 1945, quando Getúlio Vargas renunciou, que foi o tema da nossa última aula, e quem assumiu como presidente do Brasil foi Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito por voto direto, ou seja, a população votou e ele subiu ao poder. Mas antes de tudo, vamos entender o que é o populismo. Turma, o populismo é aquele em que o líder vai estar diretamente ligado com a população. Sua característica básica é o contato direto entre as massas urbanas e o líder carismático, supostamente sem a intermediação de partidos ou corporações. Para ser eleito e governar, o líder populista procura estabelecer um vínculo emocional e não racional com o povo. O que isso quer dizer? Ele promete as coisas, ele diz que ele vai melhorar a vida do povo, levando o povo a acreditar, às vezes, até em propostas falsas. Por isso que o vínculo dele é mais emocional. Ele se coloca no lugar do povo, para que o povo pense que ele também faz parte daquela massa popular. Logo, ele faz um vínculo emocional. O vínculo racional seria ele dar propostas e o povo pensar se realmente essas propostas são válidas e serão realmente efetivadas após ele ser eleito. Mas esse tipo de vínculo o candidato não faz, ele faz um vínculo emocional. Muito bem. Vou mostrar aqui para vocês os presidentes que participaram da República Populista. Os principais. Nós temos Eurico Gaspar Dutra, que assumiu em 1946 e teve o fim do seu mandato em 1951. Nós temos Getúlio Vargas, que novamente vai ser eleito em 1951 e vai assumir até 1954, quando vai ter o suicídio dele, e vai assumir o seu vice, que não vai ficar muito tempo. Depois, nós temos Juscelino Kubitschek, que vai assumir em 1956 e o fim do seu mandato vai ser em 1961. Depois de Juscelino, nós temos Jânio Quadros, que vai ser eleito, porém ele vai ficar pouco tempo no poder, simplesmente do dia 31 de janeiro de 1961 até o dia 25 de 8 de 1961. Ele passou poucos meses no poder e depois renunciou. E depois disso nós temos João Goulart, que ficou em 1961 e o fim do seu mandato foi em 1964, quando ele foi retirado do poder e iniciou assim no Brasil a ditadura militar. Foi o período em que os militares assumiram o controle da República e de todo o país. Mas vamos lá. Antes de eu falar sobre cada um deles, vamos entender como é que Eurico Gaspar Dutra venceu. Nas eleições de 1945, o voto foi secreto, turma. Antigamente o voto era aberto, ou seja, todos poderiam olhar em quem a população estava votando, o que levava também a um nível muito grande de violência por parte de algumas pessoas que apoiavam candidatos. E as mulheres também, nesse período, começaram a votar pela primeira vez no Brasil. Logo, nas eleições de 1945, lembrem-se, o voto foi secreto e as mulheres votaram. Então, Dutra venceu com 55% dos votos dos brasileiros. Dutra subiu ao poder. Nós temos aqui Eurico Gaspar Dutra, que assumiu o poder à presidência do Brasil. Porém, turma, quero que vocês compreendam que Eurico Gaspar Dutra subiu na presidência do Brasil porque muitas pessoas estavam também insatisfeitas com o que Getúlio Vargas havia feito antes. Então eles tentaram colocar no poder um presidente que tentasse melhorar a vida dos brasileiros e a situação econômica do Brasil. Porém, muita coisa que o povo achava que Eurico Gaspar Dutra ia fazer não aconteceu. Vamos entender. Quem foi Eurico Gaspar Dutra? Foi o 16º presidente do Brasil. De carreira militar, o general Dutra nasceu na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, em 18 de maio de 1883. Ele faleceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 91 anos, em 11 de junho de 1974.
Pois bem, então Dutra, ele era militar. Lembrando que foi devido aos militares que Getúlio Vargas saiu do poder. Então Dutra foi eleito e ficou no lugar, porque a população achava que com um militar no poder, a situação econômica do Brasil, da população iria melhorar. O que Dutra fez? Ele redemocratizou toda a política brasileira. Ele fez a Constituição de 1946. Ele abriu o capital estrangeiro, ou seja, muitas indústrias estrangeiras puderam vir para o Brasil, sendo instaladas aqui, puderam faturar dentro do Brasil. Ele se posicionou ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria, que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. E houve o Plano SALT. Que plano SALT era esse? Esse plano que ele fez, turma, ele disse para o povo que ele ia melhorar. O nome SALT vem de saúde, alimentação, transporte e energia. Essas eram as 4 áreas bases que ele ia melhorar no Brasil. E assim a economia brasileira ia crescer. Porém, só uma observação: o plano SALT não deu certo. Por quê? Ele tentou investir na saúde, na alimentação, no transporte, na energia, mas gastou muito dinheiro com produtos estrangeiros, o que fez a inflação do Brasil crescer e também muitos rombos na economia brasileira. Vamos entender o que foi a Constituição que Dutra fez. A Constituição de 1946, o que prevaleceu nela? As características liberais, com sentido conservador. Foi mantido o voto dos brasileiros, agora os brasileiros maiores de 18 anos e alfabetizados poderiam votar. Lembrando que antes disso, apenas com 21 anos poderiam votar, agora com os 18 anos já podem votar. Porém, tem que ser alfabetizados. Eles ainda não aceitam, tá? Votos aqui de pessoas que são analfabetas. O mandato presidencial foi ampliado agora para 5 anos, o que antigamente na última Constituição era apenas 4 anos, agora são 5. Ele assegurou também o direito de greve e da livre associação sindical, ou seja, as pessoas poderiam ter a sua liberdade de fazer greve quando estivessem descontentes com algo, e também o sindicato poderia ajudar as pessoas, os trabalhadores. Então ele manteve essas leis trabalhistas. Ele também garantiu o direito à greve, mas ele proibiu as greves em atividades essenciais, como saúde, educação, transporte, dentre outros. O que isso quer dizer? Ele poderia as pessoas fazer greve? Sim, mas de outras áreas. Ele aceitava que pessoas de uma área que não estivessem envolvidas nem com a saúde, nem com a educação, nem com o transporte, nem com a energia, com as principais bases que ele investia, não poderiam fazer greve. Por exemplo, os médicos não poderiam fazer greve, os professores não poderiam fazer greve, os motoristas de transportes grandes, como de ônibus, nessa época ferrovias, não poderiam fazer greve. Então, essas áreas bases foram impedidas de fazer greve. Outras pessoas poderiam, menos que participassem dessas áreas. Uma coisa importante da política de Eurico Gaspar Dutra: a política dele era liberalista e internacionalista. Por isso, fez com que a economia brasileira acabasse tendo um rumo muito grande. O que isso quer dizer, turma? Nesse período, entrou muitos materiais, muitos produtos estrangeiros aqui no Brasil, sendo que os produtos brasileiros foram desvalorizados. Então, as pessoas compravam os produtos estrangeiros a um valor muito alto, enquanto os produtos brasileiros elas compravam a um preço bem baixo. A economia brasileira teve uma grande quebra nesta época. Por exemplo, a Coca-Cola, Toddy, esse tipo de sabonete não eram produtos brasileiros. Eram produtos estrangeiros que Eurico Gaspar Dutra deixou entrar no Brasil porque ele queria o apoio desses outros países para seus investimentos. Porém, esse apoio não trouxe benefícios ao Brasil. Com isso, em apenas 1 ano e meio, ele esgotou quase todas as reservas que o Brasil havia acumulado em dinheiro, turma. Ele basicamente secou os cofres brasileiros. Mais tarde, ele não permitiu mais a entrada de produtos estrangeiros no Brasil.
Por quê? Porque ele viu que se ele continuasse permitindo a entrada desses produtos dentro do Brasil e as pessoas continuassem comprando esses produtos a um preço muito alto, o Brasil não teria uma economia própria. O Brasil iria falir. Por quê? Porque as pessoas estavam gastando seu dinheiro com produtos estrangeiros e não com produtos brasileiros. Então, depois que Eurico viu que o que ele fez, essa abertura para os produtos estrangeiros foi uma coisa muito ruim para o Brasil, ele impediu, ele não permitiu mais a entrada desses produtos aqui. E assim, a nossa economia brasileira novamente voltou a crescer. Em 1950, novamente houve uma eleição. E nessa eleição, como o povo não gostou de maneira nenhuma de estar pagando mais impostos devido à grande inflação, devido à falta de dinheiro que o Brasil possuía, devido ao governo de Eurico Gaspar Dutra, quem novamente se candidatou a presidente? Getúlio Vargas. E foi eleito por voto direto. O povo votou basicamente em peso em Getúlio Vargas. Por quê? Porque na época de Getúlio havia dinheiro, havia uma reserva nos cofres brasileiros. Quando Eurico entrou, gastou esse dinheiro, fazendo com que os impostos para a população aumentassem. Então a população não gostou disso. Quando foi na outra eleição, votaram em Getúlio Vargas para que ele novamente reerguesse a economia brasileira. Por isso que ele tinha um lema, nos braços do povo. Ele disse, é com vocês. Vocês que irão votar. Vocês que irão ver o que é melhor para o Brasil. O que Getúlio Vargas queria colocar na economia? Ele fez um projeto industrializante para poder aumentar as indústrias brasileiras, o nacionalismo econômico, ou seja, a economia brasileira deveria aumentar com produtos brasileiros. Ele criou a Petrobras e a Eletrobras para poder explorar o petróleo e vender para os países estrangeiros. Ele fez uma tentativa de controle da remessa de lucros das multinacionais, ou seja, daquelas empresas que vinham de fora para o Brasil. E teve confrontos com os internacionalistas, ou seja, ele confrontou aquelas pessoas, aqueles empresários que gostariam de manter aqui os produtos estrangeiros, as indústrias estrangeiras. A campanha de Getúlio Vargas que muito fez sucesso foi O Petróleo é Nosso. Quando descobriram que aqui no Brasil existia grandes poços de petróleo e Getúlio Vargas começou a fazer a Petrobras e começaram a explorar esse petróleo, ele basicamente espalhou esse lema: o petróleo é nosso, e começou a revender. Isso para o Brasil, no começo, foi um auge, pois todos os países estavam interessados no petróleo brasileiro. Na parte trabalhista, Getúlio Vargas reforçou o sindicato, apoiou os trabalhadores e fez a reposição salarial, 100% de reajuste em 1954. A população estava eufórica com Getúlio Vargas. Os trabalhadores o apoiavam, as mulheres o apoiavam, toda a população em peso estava apoiando, pois ele estava tentando reerguer a economia brasileira. Porém, turma, uma grave crise política atingiu o Brasil e fez com que Getúlio Vargas não terminasse seu mandato. Prestes a ser novamente deposto do poder, Getúlio Vargas suicidou-se. O fato ocorreu em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete. Ele deixou uma carta-testamento que gravou na memória do Brasil a frase: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Com essa carta, Getúlio conseguiu mudar radicalmente a opinião negativa que a população tinha a seu respeito. Ou seja, ele virou um Marte. As pessoas o amaram e ficaram muito tristes. No Brasil todo, pessoas choravam, ficaram de luto devido à morte de Getúlio Vargas, porque ele se tornou um Marte ao se suicidar, dizendo que tentou fazer o melhor para o Brasil, mas não conseguiu. Com a morte de Getúlio Vargas, turma, assumiu o poder o seu vice, Café Filho. Só que Café Filho ficou pouco tempo no poder, apenas o período para poder terminar o mandato que Getúlio não conseguiu terminar. E depois, em 1955, teve novas eleições. Nessas novas eleições, quem venceu foi JK, ou seja, Juscelino Kubitschek.
Juscelino Kubitschek, ele foi um presidente que ele também tentou reerguer a economia brasileira. O lema dele era 50 anos em 5. Ou seja, ele tentou fazer uma mudança radical no Brasil, onde ele falava que em apenas 5 anos ele faria o que em 50 anos não foi feito pelo Brasil. No período de JK, houve a construção de hidrelétricas como Furnas e as Três Marias. A construção de Brasília foi no período de JK. A instalação das indústrias de bens de consumo duráveis, automobilísticas e eletrodomésticos, como a Ford, a Volkswagen e a General Motors, e o crescimento da dívida externa, inflação e desemprego. Deixa eu tentar explicar para vocês. Turma, com a instalação dessas indústrias de bens de consumo duráveis que vieram de fora, novamente, nós temos aqui dentro do Brasil empresas estrangeiras. Isso fez com que a nossa dívida externa, ou seja, a nossa dívida com outros países, aumentasse. A inflação aumentou muito e o desemprego muito mais ainda, porque em vez de darem oportunidade para os brasileiros, nós estávamos dando oportunidade para as pessoas estrangeiras que vinham para dentro do Brasil trabalhar nessas indústrias. A população brasileira estava muito descontente, principalmente devido à inflação. Por quê? Turma, com a inflação, os preços de todos os produtos aumentaram, porém o salário da população não aumentava. Os preços aumentaram, o custo de vida aumentou. Então a população não estava nada satisfeita com a situação crítica em que o Brasil estava passando. Porque, infelizmente, por mais que durante o governo de JK a economia tenha crescido, muitas dívidas com outros países foram feitas e a economia geral brasileira crescia, mas a condição de vida da população continuava precária. Nós temos aqui uma charge onde mostra primeiro o projeto dos automóveis, depois você, tá? Isso é Juscelino Kubitschek falando para o povo. Então, ele priorizou a construção de indústrias e priorizou trazer indústrias estrangeiras para o Brasil do que propriamente ajudar o povo. Ele não ajudou o povo. Era para ele ter primeiro ajudado o povo, mas ele não fez isso. E o que fez a população ficar contra ele e a dívida brasileira crescer e a situação da sociedade brasileira ficar cada vez mais precária. Muito bem, turma. Novamente, houve outra eleição em 1960. Quem ganhou foi Jânio Quadros, que governou o Brasil por apenas 7 meses. Em agosto de 1961, ele renunciou à presidência e ele deixou uma carta onde ele justificava que forças terríveis o fizeram sair. O que ele quis dizer? Jânio Quadros, turma, ele não aguentou a pressão de ser presidente do Brasil. Primeiramente, ele adotou uma vassoura como símbolo de sua campanha. Por que ele adotou uma vassoura como símbolo? Ele dizia que quando ele fosse eleito, quando ele chegasse à presidência do Brasil, ele varreria toda a corrupção brasileira. Ele acabaria com a corrupção no governo brasileiro e tudo ia começar a fluir de maneira sólida e de uma maneira que a população fosse beneficiada. Então as pessoas gostaram do projeto dele, gostaram das propostas dele. Porém, quando ele assumiu a presidência brasileira, ocorreu o contrário. Em vez da corrupção diminuir, ela aumentou. E outra coisa, turma, Jânio Quadros, ele não se preocupou com projetos para o povo. Ele não se preocupou de fazer acontecer as promessas que ele havia feito. Ele preocupou-se em proibir brigas de galo e utilização de biquínis nas praias. Foram preocupações basicamente sem nexos, preocupações que não vinham a ser de grande benefício para a população brasileira. Aproximou-se de países comunistas como Cuba, a URSS e a China, coisas que outros presidentes não fizeram. Ele condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Só explicando, turma, quem era Che Guevara? Che Guevara, turma, ele foi um revolucionário, médico, autor, guerrilheiro e diplomata, teórico militar argentino. Então,
ele condecorou pessoas que nem eram brasileiras, dando a eles honras como a Ordem do Cruzeiro do Sul. Ele não aguentou a pressão e acabou renunciando ao mandato em 1961. Quando ele saiu, quem assumiu o poder foi o vice-presidente dele, João Goulart, que assumiu seu lugar e tentou realizar reformas sociais e econômicas para resolver a difícil situação em que se encontrava o Brasil. Antes da gente começar a falar sobre João Goulart, vamos apenas olhar como era o jingle de campanha de Jânio Quadros. Vamos escutar. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. Muito bem, vamos agora ver a política de João Goulart, que foi quem assumiu o poder quando o Jânio Quadros saiu. A política de João Goulart desagradava a muitos setores da sociedade. A população pobre, que não se beneficiava com o desenvolvimento industrial em curso, mostrava-se cada vez mais revoltosa. As elites nacionais e internacionais que patrocinavam o desenvolvimento econômico desejavam que alguém contivesse essa população que ameaçava seus privilégios e sua estabilidade. Então, turma, durante o governo de João Goulart, a população pobre ficava cada vez mais pobre, o que fez com que toda a população brasileira ficasse contra o presidente. Enquanto isso, as outra elite, a parte da população, que era uma elite de privilégios, que eram os industriais, os empresários, eles queriam que João Goulart fizesse algo para conter a população, para que eles não afetassem o seu privilégio, o seu status. Nesse período, grupos se dividem em quem era a favor de João Goulart e quem era contra. Houve nesse período as reformas de base, agrária, política e educacional. Esse daqui era o projeto de João Goulart para o Brasil. Porém, aproveitando-se do insucesso do governo de João Goulart, os militares uniram-se para tirar João Goulart da presidência. Em 31 de março de 1964, depuseram o presidente por meio de um golpe e assumiram o governo. Iniciou-se assim, pela segunda vez no Brasil, o período da ditadura, mas agora era uma ditadura regida totalmente por militares. Mas isso é um assunto de uma outra aula. Então, obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula de história. Tchau, tchau.